Desde que aquelas paredes com os símbolos Otsutsukis quebrados foram mostradas na dimensão do 10 Caudas, o passado misterioso de algumas criaturas celestiais nunca vistas tem deixado a história de Boruto em alta, já que todo Otsutsuki que apareceu no mangá tem uma pedra de seu próprio símbolo. Essas criaturas misteriosas são popularmente conhecidas como os Otsutsukis desaparecidos. Houve inúmeras teorias sobre quem eles poderiam ser, desde Shibai Otsutsuki, Urashiki ou até mesmo Boruto e Kawaki. No entanto, para obter uma resposta concreta sobre a identidade dessas criaturas, precisamos investigar um pouco mais. A trama daqueles dois símbolos nas paredes quebradas pode ser abordada nas partes posteriores da história. No entanto, o fato desses símbolos existirem ao lado de serem destruídos por razões misteriosas tornou esse mistério realmente bizarro desde o início. A colocação dessas imagens pode ser um indicador do quão poderoso cada Otsutsuki é. O Otsutsuki desaparecido superior pode ser mais forte do que Kaguya e Momoshiki, mas ainda inferior a Ishiki, enquanto o seu parceiro pode ser o mais fraco de todos, mal chegando ao nível de Kinshiki. Embora isso enfraqueça a possibilidade de essas criaturas serem os deuses mencionados por Momoshiki, na verdade é uma boa teoria. Então vamos explorá-la em um momento. Agora, falando sobre a verdadeira natureza desses Otsutsukis e por que eles existem em primeiro lugar, deve haver mais algumas criaturas celestiais na história. Caso contrário, o objetivo de Kawaki não faria sentido. Seguindo essa lógica, é bastante evidente que essas criaturas misteriosas de alguma forma retornarão na história. Embora isso seja um ponto questionável desde o início, o fato de suas imagens terem sido destruídas não pode ser ignorado. Qual poderia ser o motivo para que alguém fosse forçado a quebrar essas paredes por pura força bruta? Foi por inveja ou uma tentativa deliberada de destruir evidências? Momoshiki enfatizou os deuses Otsutsukis manipulando as memórias da humanidade. Então, isso poderia estar relacionado aos Otsutsukis que uma vez pousaram no planeta, ou algum motivo maior por trás das imagens desses Otsutsukis desaparecidos serem destruídas. É sugerido que outros Otsutsukis existiram na Terra mesmo antes da chegada de Kaguya. Isso poderia ser uma dica para o duo desaparecido pousar no planeta séculos antes de Ishiki e Kaguya. Eles poderiam ser aqueles que cultivaram a primeira árvore de chakra na Terra. No entanto, o ponto a ser observado é que um duo Otsutsuki não pode chegar ao planeta juntos. A narração de Amado sobre a história de Kaguya não passa de inserções, especialmente porque ele não é testemunha ocular desses eventos. Um par de Otsutsukis não pode chegar juntos, já que o de patente mais baixa precisa de anos para encontrar e completar um recipiente sem urgência para o de patente mais alta, o que significa que eles devem estar esperando por anos por eficiência de tempo, enquanto o de patente mais alto está colhendo o de patente mais baixa. Imediatamente partiu sozinho para encontrar um novo planeta, por isso que veio sozinho no anime. Também há um evento fora da tela de Kaguya quando ela foi a algum lugar enquanto Hagoromo estava treinando secretamente o modo sábio. Poderia ser exatamente no momento da chegada de Ishiki. Momoshiki também pode ser visto colhendo sozinho em algumas cenas adicionadas do anime, do episódio 15. Kinshiki foi para o espaço sozinho e coincidentemente percebeu algo errado com o planeta para onde Kaguya tinha chegado. Essas cenas não podem ser adicionadas aleatoriamente, a menos que a equipe do anime tenha sido informada sobre como exatamente o Otsutsuki funciona. Isso nos leva à primeira teoria por trás da identidade dos Otsutsukis desaparecidos. O duo poderia ser nada menos que Shibai Otsutsuki e seu par. Acredito que o Jubi poderia ter sido plantado na Terra por Shibai e seu subordinado, e como de costume, o subordinado de menor classificação se sacrificaria para o 10 Caudas, em prol de cultivar a árvore divina. A única reviravolta foi que ele não conseguiu encontrar um recipiente adequado dentro do prazo, o que levou à sua morte definitiva. É por isso que Shibai nunca foi associado a outro Otsutsuki, mesmo que todos eles viajem em pares. Agora que o Otsutsuki foi sacrificado, a árvore divina deve ter começado a devorar toda a população do planeta. No entanto, ao perceber que seu subordinado não seria capaz de ressuscitar,
Shibai poderia ter percebido quão estúpidas são as regras de seu clã. Então ele deve ter impedido a árvore de destruir toda a população e então usou sua onipotência para fazer com que eles esquecessem o que tinha acontecido. Você pode perguntar por que ele já era um deus Otsutsuki, porque ele precisava fazer o ritual usual. Bom, o objetivo dos Otsutsukis é se tornar mais poderoso do que apenas se tornar um deus. Momoshiki mencionou a existência de vários deuses Otsutsukis, o que significa que deve haver deuses fracos, bem como deveres superiores. E para subir essa escada da divindade e o dever de Otsutsuki, eles devem continuar a consumir planetas mesmo depois de alcançarem a divindade. E é por isso que foi necessário para Shibai devorar o fruto do chakra da terra. No entanto, as circunstâncias formidáveis mudaram o curso de suas ações. Uma vez que ele percebeu o quão frágeis são as regras de seu clã, eles não se importam com as vidas de seus membros. E uma vez que a falta de karma é o fim para um Otsutsuki, deve ter motivado Shibai a repensar a ideologia de seu clã. E foi assim que ele escapou para um plano mais alto de sua existência. Mas um ponto que sugere por que Shibai pode ter feito isso depois da morte de seu parceiro tem a ver com um conceito recorrente da história. Estou falando sobre o amor e como cada personagem parece ser impulsionado por ele. Alguns exemplos rápidos seriam o amor de Amado por Akebi, o amor de Eida por Kawaki, a obsessão de Kawaki por Naruto, a admiração de Boruto pelo sistema Shinobi, a preocupação de Sasuke pela sua filha Sarada, os sentimentos de Sarada por Boruto e assim por diante. Da mesma forma, Shibai poderia ter se apegado com sua ordenada. É por isso que sua morte prematura o fez escapar do mundo mortal. Isso pode até revelar a verdade por trás do padrão de karma perdido que fazia parte daquela parede. Mas se o parceiro de Shibai tentasse implantar esse mesmo karma em um ser humano, o que por algum motivo falhou, levando a sua morte irreversível, faz mais sentido do que o Du ser incapaz de encontrar um recipiente. E essa inferioridade poderia ser o motivo para Shibai mostrar sua misericórdia em relação à raça humana. Houve muitos debates sobre o papel de Shibai Otsutsuki na história, especialmente se ele é um deus malévolo ou benevolente. Enquanto muitas pessoas o consideram o último chefe ou o principal vilão, na verdade, faria mais sentido para ele estar do lado do protagonista. Ele poderia ser o próprio primeiro Otsutsuki que se redimiu depois de alcançar a divindade, a razão sendo a perda de seu parceiro de toda a vida, que ele não conseguiu trazer de volta não importa o que fizesse. Isso torna o plano de revival de Amado mais sensato. A única ressalva seria que ele está realmente ressuscitando um Otsutsuki. Voltarei a isso no final desse vídeo. Então, há muitos mais motivos para Shibai ser um mocinho. Anteriormente no vídeo eu disse que o ciúme ou a malícia poderiam ser a razão para alguém destruir os símbolos Otsutsukis desaparecidos. Minha próxima teoria adicionará muito sentido a essa especulação, ao mesmo tempo em que confirma o lado bom de Shibai. Na minha opinião, o Jigen deveria ser o único por trás da destruição desses emblemas. Ele poderia ser impulsionado pelo ódio que ele compartilhava pelo ramo de Shibai Otsutsuki do seu clã. Eu acredito que o deus Otsutsuki pertencia a uma subsidiária do clã que era diferente de todos os outros Otsutsukis que apareceram na história antes. Uma das razões sendo a falta do sufixo shiki, que pode ser encontrado nos nomes de todos os Otsutsukis masculinos. Além disso, ele usa as roupas pretas esfarrapadas, em vez do traje nobre branco, o que indica seu lado dos Otsutsukis poderia ser seguidor de uma ideologia ou tradição diferente, e sempre que surgem tais diferenças no clã, o conflito se torna inevitável. Explicando por que Jigen destruiu os símbolos de Shibai e seu parceiro. O mesmo traje foi usado por Boruto e Kawaki quando Jigen os imaginou como Otsutsukis. Isso poderia até significar que Shibai evoluiu de outra espécie e o clã Otsutsuki espera que tais pessoas usem as roupas pretas. E isso também torna a teoria de inveja de Ishiki. O clã Otsutsuki poderia ser dividido entre os nobres e os nômades, sendo os nômades aqueles que não nasceram como Otsutsuki, como Boruto e Shibai, enquanto as criaturas celestiais de sangue puro sentem um senso de superioridade sobre eles. É por isso que quando um Otsutsuki transformado em líder alcança a divindade, ele se torna o símbolo de ódio para cada membro do clã. Até seria difícil para esses membros encontrar um parceiro que pudesse andar junto com eles.
outro motivo para o qual Shibai estava tão ligado ao seu subordinado. Eu até acredito que o segundo Otsutsuki desaparecido era mais um aprendiz de Shibai. Agora que terminamos as teorias dos Otsutsuki sobre os emblemas desaparecidos, vamos falar sobre outra grande possibilidade explicando a identidade do misterioso Otsutsuki. Existe uma boa chance desses selos pertencerem a Boruto e Kawaki. Agora vocês podem estar esperando que eu siga o caminho da viagem no tempo para explicar essa teoria, mas tem algo ainda mais interessante. A evolução dos Otsutsukis de Boruto e Kawaki foi um evento predestinado que ninguém poderia mudar. Um deles sucumbiu às experiências de um cientista ambicioso, enquanto o outro caiu nas garras de um predador Otsutsuki. Ou eles viajaram de volta no tempo para a dimensão dos 10 caudas, que é como suas tábuas de pedras foram formadas, ou foi aparentemente devido a um fenômeno que envolve a predeterminação de seu destino. A teoria simétrica do tempo de Wheeler nos fornece alguma clareza sobre essa possibilidade. Ela diz que as partículas de um objeto sabem como serão absorvidas no futuro e ajustam seu comportamento em conformidade ao emitir outras partículas. Essa ideia implica uma espécie de retrocausalidade, onde o estado futuro do universo pode influenciar o comportamento presente das partículas. A dimensão dos 10 caudas pode estar operando com as mesmas dinâmicas quando se trata de formar as tábuas dos seres Otsutsukis. Nunca vimos Kinshiki ou Momoshiki entrar nessa dimensão, mas seus painéis estavam lá. Isso poderia significar que esse reino predetermina os Otsutsukis, mesmo antes de eles colocarem os pés no planeta. Isso correlaciona com a teoria de Wheeler, a teoria da misteriosa entidade da dimensão, que poderia ser Kawaki e Boruto. Isso também faz sentido. O Dual Karma poderia ter entrado na dimensão dos 10 caudas no passado juntos, e para destruir as evidências de viagem no tempo, devem ter destruído seus emblemas para não deixarem pistas. É bem estranho Sasuke ignorar esses painéis quando os viu. Ele poderia ter perguntado sobre eles, e teríamos obtido todas as respostas, mas como sempre, só segue o roteiro. Mas e aí, o que é que você acha que são esses seres? Será que realmente são Boruto e Kawaki? Será que eles são do bem ou do mal? Comenta aqui a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e claro, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Valeu!